Voltamos com o programa Toda Mulher e hoje o nosso assunto é produções audiovisuais e temos aqui no estúdio a Suzana Lira, ela que é jornalista, publicitária e também cineasta. Suzana, você já trabalhou em vários veículos de comunicação, tem uma lista aqui: TV Globo, Globo News, Multishow, GNT, Futura, TV Cultura, TV Educativa. Quais funções você desenvolvia lá e qual era que você mais gostava? Porque são veículos diferentes, né? Eu fazia exatamente o que eu faço agora. A gente decidia as pautas, né, dos programas e depois eu fazia entrevista com as pessoas e acabava editando, meio como você faz aqui. É meio tudo, né? Porque quando você trabalha na Globo News, por exemplo, eu editava 2 programas em uma semana. Então era o Espaço Aberto Literatura, fazia os plantões no final de semana em cima da hora. Enfim, eu acho que era bem eclético, assim, mas trabalhava com temas de noticiário normal e quando eu trabalhava para a TV a cabo, a gente conseguia aprofundar um pouco mais as temáticas. E eram programas semanais, mas eu fazia meio tudo que envolve uma produção, assim, desde o comecinho até a finalização. Agora, você vem escolhendo nessa função de fazer documentários, vem escolhendo temas relacionados às mulheres, à relação de gênero. O que fez você escolher esses temas? Olha, de andar por esse país, a gente anda fazendo muitos projetos e vendo como as coisas acontecem. É uma questão assim, acho que o documentarista ele tem que identificar o que é importante naquele momento documentar. E para mim era muito importante documentar essa questão que ainda a mulher vive no Brasil de extrema desigualdade em vários níveis. Óbvio que a gente sabe que a gente está alcançando espaços muito importantes. Hoje a gente tem uma mulher presidenta da República, a gente tem mulheres em espaços muito importantes, assim, mas eu acho que a gente precisa caminhar muito. A gente vive num bairro extremos, né? A gente vê mulheres famosas que passam por questões de violência doméstica. Então, assim, há muito que se trabalhar ainda e acho que esse tema de gênero ainda tem muita coisa para se fazer, né? Eu comecei com Positivas, o Nada Sobre Meu Pai é um filme que também tem esse recorte e o Damas muito mais ainda. Eu acho que ainda tenho muitos filmes pela frente para falar desse assunto. Eu, assim, como filha de uma mulher que cuidou dos filhos sozinha, minha mãe é mãe solteira, ela criou 3 filhos, sendo que 2 sem a figura do pai. E eu vi o quanto era tudo muito difícil para ela, como ela teve que abrir mão de vários sonhos para poder assumir responsabilidades. Então eu acho que minha mãe é uma grande inspiração para mim, porque ela prova como uma mulher brasileira consegue superar e consegue educar seus filhos, mas que paga um preço muito alto, que não precisava ser tanto. Uhum. Eu acho que com a parceria do homem, com a igualdade de gênero, a gente conseguiria equilibrar melhor essa conta. Então, sim, esses filmes têm esse foco de uma tentativa de trazer uma reflexão mesmo para essa questão. Para homens e mulheres. Com certeza. Eles são grandes parceiros, sim, não nossos inimigos. Eu acho que eles vendo o que as mulheres passam e as situações, os 2 lados da moeda, eles vão vir para o nosso lado e a gente vai caminhar junto. É uma estrada que a gente tem que caminhar 2 mesmo. É verdade. O Damas do Samba é uma produção bem carioca, né, que mostra o samba no Rio de Janeiro e também fala de muitas mulheres num meio que é bastante de homem. Eu queria que você contasse um pouco dessa produção. Como foi fazer? Foi difícil? A gente está fazendo, né? A gente no Carnaval agora, de 2011, a gente filmou bastante. Esse filme, ele tem uma curiosidade, porque ele é uma desculpa para fazer um trabalho por trás desse filme. Normalmente eu começo com um filme e depois eu penso no que eu posso fazer de desdobramento social. Mas eu ando lendo pesquisas sobre educação de meninas e a gente chegou a uma pesquisa dizendo que quando você educa uma menina numa comunidade, ela tem 2 filhos a menos, ela casa 5 anos mais tarde e ela consegue mudar aquela comunidade dela. E voltando para essa questão da sexualidade, as meninas, infelizmente, têm pouco acesso a essa questão da educação sexual, quando tem uma maneira de valores, é muito comprometido esse lado. E elas acabam engravidando cedo e acabam cumprindo um ciclo repetindo, né, um ciclo de gerações que não é muito bom e que não é bom para a vida dela e fecha as perspectivas. Então, o Damas, ele tem como princípio básico trazer um resgate histórico sobre as mulheres negras que chegaram da Bahia, que as tias baianas, que começou com a tia Seata, chegando ao Rio de Janeiro, como essas mulheres revolucionaram essa cidade e como elas foram figuras importantes para o samba e como depois delas foram surgindo outras mulheres. Né? E através dessas referências tentar mostrar para essas meninas que elas também têm valor, que elas têm potencial de transformação e que elas podem fazer parte dessa revolução social que a cidade hoje está vivendo e que pode viver muito mais ainda. Então o filme ele vai contar a história das mulheres do samba, mas especialmente para essas meninas. E a ideia é que elas interajam com esse material que eu vou filmando
e que essa interatividade dessas meninas com o filme vire uma série de TV. Então é para isso que a gente está trabalhando. Eu ia te perguntar se ia para a TV ou ia para o cinema, para ter uma ideia mais ampla. A princípio é um longa para cinema, porque eu acho que a gente, com um longa, a gente tem uma possibilidade de viajar pelo mundo e mostrar o que a gente está fazendo no Brasil. O workshop vai acontecer nas comunidades do samba e a série vai ser provavelmente para uma TV aqui no Brasil. Que bom. Um outro trabalho seu é o Nada Sobre Meu Pai. Você estava falando que você não tem o nome do seu pai no registro de nascimento. Isso foi difícil para você trabalhar, você se incluindo nesse personagem? É muito difícil, até hoje porque para mim era um assunto que estava superado. Até minha filha fazer um trabalho de escola, ela estava no St. Patrick's, que é um colégio tradicional aqui no Rio, e ela fez a árvore genealógica, né, que era uma pinha com as folhinhas, e a folhinha dela era realmente, a árvore dela era meio comprometida, com algumas folhas a menos. E ela, na época, me interrogou muito, pois você nunca ligou para o seu pai, você nunca quis saber? Eu falei, não, isso é um assunto superado. E na época eu vi o filme do Almodóvar, o Tudo Sobre Minha Mãe, que fala do assunto da ausência paterna. E o Almodóvar é um cineasta que me influencia muito na minha linguagem, nos temas que eu escolho. E eu decidi pesquisar, depois dessas duas informações, da árvore da minha filha com problemas e desse filme do Almodóvar. Então, eu comecei essa pesquisa, eu entrevistei pessoas em 5 cidades no Brasil sobre esse assunto, vários programas que o governo, o Ministério Público tem feito muito importantes nessa questão do resgate da figura paterna, mas eu te digo que ao conversar com essas pessoas, isso mexeu muito comigo, porque são coisas que você vai sublimando ao longo da vida, mas que quando você ouve o outro, você se identifica um pouco com o momento, um dia dos pais, uma carteira de identidade que você mostra e que as pessoas te olham meio assim, como se você fosse um cidadão de segunda categoria, porque você não tem um pai. E, de fato, a filiação é um status importante, o primeiro status que você tem na vida é o da filiação. Você é filho de fulano e ciclano. Quando de você é tirado o direito pleno dessa cidadania, realmente você tem um trabalho a cumprir ali, que é o de superar isso, além de fazer as coisas que todo mundo faz. Então tem sido um exercício para mim muito delicado, e que ainda nem sei se eu vou aparecer no filme como primeira pessoa para costurar os depoimentos. O filme está praticamente pronto, eu ainda não tomei essa decisão. Então, para você ter ideia de como ele realmente tem mexido comigo. Mas é um filme que eu tenho uma imensa responsabilidade de fazer, porque é um tema muito sério e que eu acho que é a causa de vários problemas hoje no Brasil. Eu acho que prostituição infantil, trabalho infantil, violência está ligado muito à questão da ausência paterna. E valorizar essa figura, não vilanizar esse homem também que foi embora, mas de trazer responsabilidade, tirar da mãe solteira também esse estigma dessa mulher irresponsável que tem filho com qualquer pessoa, é uma obrigação, eu sendo filha de mãe solteira. Então, é muita coisa, num só filme, mas... eu acho que a nossa sociedade, ela precisa entender melhor que o fato de nascer uma nova criança não é uma tarefa só da mulher, porque ela tem no seu corpo o poder, né, de ter aquela criança 9 meses junto consigo. Mas é um dever, uma atitude da sociedade como um todo. Nós temos exemplos de países da Europa onde a população envelheceu tanto porque não nasciam novas crianças, que começou o governo a criar políticas públicas de dar gratificação àqueles casais que tivessem mais filhos, né? Isso só um exemplo para mostrar. E acho que no Brasil é muito assim. A mulher teve o filho, então é dela, né? Então, toda vez que, por exemplo, aumenta a licença maternidade, começa uma discussão. Mas aí as mulheres vão ser excluídas do trabalho, como se isso fosse uma coisa só da mulher e não para a sociedade. É um novo cidadão, uma nova cidadã que está sendo gerada ali, né? Deputado, mas é um assunto muito delicado, porque isso, a sociedade como um todo lida assim. Eu acho que a gente exclui o homem mesmo, Sim. Acaba excluindo. Você vai num shopping, o banheiro, o fraudário fica normalmente no banheiro feminino. Agora estão criando esse banheiro familiar, que eu acho uma ótima ideia, mas a maioria dos shoppings ainda não tem. Então, assim, acaba que, por exemplo, na mídia, quando uma mãe abandona um filho, ela é crucificada. O homem, ninguém procura saber quem foi aquele pai, de que maneira aquela criança nasceu, por que aquela mulher foi abandonada, em que situação ela estava quando ela abandonou. Ela é levada para a unidade prisional. Enquanto o homem, a gente não cobra isso do homem. Sim.
a gente realmente não imputa essa responsabilidade que é muito importante, né? E acho que, quando eu quis fazer o filme, eu quis fazer um convite amoroso para o pai. Porque quando chega num DNA, eu acho que para o filho, eu acho que o DNA é importante, a pensão alimentícia é importante, mas para o filho, quando chega nesse ponto, muita coisa foi perdida nesse caminho. Então, assim, se você não quer ter um filho indesejável, indesejado, você use preservativo. Todo o meu trabalho tá use o preservativo. Vários problemas poderiam ser sanados. Porque no momento que você coloca uma pessoa no mundo, ela não tem a menor culpa e nada. E vai crescer com esse vazio e essa busca. Enfim, vai querer saber de onde veio. Faz parte. Tem a primeira geração de bebês de proveta nos Estados Unidos, bebês de proveta não, inseminação artificial, né? E a lei dizia que o homem não era doador anônimo. Mas quando eles completaram 18 anos, eles tinham o direito de saber quem era o seu pai. E eles foram em busca e muitos encontraram. Então, a gente ainda não está adaptado a essa nova realidade da questão da paternidade. Precisa, enfim, ainda caminhar muito nesse sentido. É verdade. Eu costumo dizer o quanto é bom para um pai ter uma relação mais próxima com o filho. Mesmo aqueles que têm pai, que deixa muito para a mãe cuidar, né? O quanto eles estão perdendo com isso, né? E o quanto o filho também está perdendo. Então, é importante essa relação de pai, de mãe, de filhos, né? Independente se estão juntos ou não, mas manter essa relação. Porque são fases que não voltam mais, né? Eu vejo pela minha filha, ela tem 7 anos, o que ela fazia com 5, às vezes ela não faz mais agora. Então, são fases bastante importantes. Com certeza. Suzana Lira, quais diretores, filmes, documentários que te inspiram para realizar todos esses trabalhos? Você poderia falar pra gente? Claro, vou começar pelo Brasil. Eu acho assim, o trabalho do João Moreira Salles é um trabalho que eu gosto muito, é um trabalho de investigação também muito bacana. Cheguei a fazer curso com ele no início da minha carreira. O Eduardo Couto é um documentarista que me motiva muito também. Eu gosto muito de documentário, então eu acabo falando muito dos documentaristas. Assim, são os dois que me vêm à cabeça e que me chamam mais atenção. E tem um cineasta que é o Ken Loach, que faz muitos filmes políticos, assim, e que também me inspira. E o Almodóvar, que na verdade também tem essa paixão por mulheres e esse olhar para a mulher, que é um olhar bem, bem dele, assim, enfim, que me inspira a beça, que acho que a gente pode fazer filmes muito bonitos. E esse tema não se esgota. Acho que a mulher é tão complexa e tão intensa e tão diversa que a gente consegue ainda falar muito sobre ela e a gente não vai descobrir tudo ainda. Então, eu sou filha dessa mãezona, solteira, tenho uma filha e sou mulher, assim, acho que é um privilégio, assim, poder estar falando desses assuntos. Então, o Almodóvar, assim, me inspirou também essa questão do gênero. Parabéns pelo seu trabalho, sucesso aí na produção dos seus filmes. E quero agradecer a deputada também. Nós estamos encerrando o programa Toda Mulher. Se você quiser rever este programa ou qualquer outro de nossa programação, acesse o site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Tchau, obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.